Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Pastor Anderson Silva aqui na Academia de Pregadores, terceiro trimestre, lição de jovens. Aula de hoje, aula de número 2, lição de número 2, do dia 11 de julho de 2021. O título da nossa lição é Oséias, o casamento como um reflexo da comunhão com Deus. Principalmente para jovens, esse assunto é espetacular, não é verdade? O casamento como um reflexo da comunhão com Deus. O casamento, a metáfora do casamento, sempre foi utilizada para falar, mesmo no Novo Testamento, da união de Cristo com a igreja. E esse casamento que produz unidade, que produz intimidade, que produz comunhão, é um reflexo da comunhão com Deus. Então já fica o alerta, hein? Quando você for casar, você, jovem, solteiro, quando você for casar, busque alguém que vai realmente ter comunhão com você. Tá joia? Texto do dia está em Oséias, capítulo 2 e o versículo 2. Contendei com a vossa mãe. Contendei, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. Calma. Calma, que durante a lição você vai entender essa fala de Oséias, né? E você vai entender o porquê dessa situação toda. Já já eu te explico. Síntese da nossa lição. Oséias recebeu a missão de profetizar para Israel, Reino do Norte. Um povo ingrato e obstinado na consecução deste propósito, vivenciou um drama particular ao ser traído por sua mulher. Olha, eu considero dois profetas que sofreram muito. Jeremias sofreu muito, que é um profeta maior. E dos profetas menores, para mim, um dos que mais sofreu foi o profeta Oséias. Porque Deus fez Oséias sentir na pele o que Deus estava sentindo por Israel. Eu falo que Deus mexeu com a dignidade de Oséias. Deus mandou... Aliás, Deus ordenou o seu povo que não deveria se misturar, que eles não deveriam se casar com mulheres estranhas, com mulheres pagãs. No caso de Oséias, Deus quebra isso e manda Oséias se casar com uma mulher prostituta. Oséias se casa com ela, tem filho com ela, dá para ela um nome, honra essa mulher, e essa mulher traiu Oséias. Aí Deus falou assim, vai lá e compra essa mulher de volta. Vai lá e toma essa mulher de volta. Ele pegou a mulher e pôs dentro de casa de novo. E aí a mulher traiu ele de novo. E aí ela chegou numa situação tão deplorável que ela foi ser vendida no mercado de escravos. Aí Deus falou com Oséias, pega o seu dinheiro do seu bolso que você ganhou, vai lá e compra essa mulher e traz ela de volta. O que Deus está fazendo é mostrar para Oséias o que ele sentia em relação a Israel. Deus estava dizendo para Oséias o seguinte, Israel era como uma prostituta, que não tinha nome, não tinha nada, e eu amei Israel, eu dei para Israel um nome, eu honrei Israel, tive filhos, ou seja, a nação prosperou, Israel me traiu, mas eu vou restaurar Israel de novo. Aliás, e eu restaurei Israel de novo, Israel me traiu de novo, e eu restaurei Israel de novo, e agora Israel voltou a me trair. E Deus está mostrando o seguinte, que Ele está sempre disposto a restaurar. É claro que a consequência das nossas falhas vem, mas Deus está sempre disposto a nos restaurar. Eu falo que em Oséias, Deus é o marido que não tem medo de ser traído. Porque ele sabe que a esposa não vai encontrar ninguém melhor do que ele. E essa esposa vai voltar para ele. Deus sabe disso. Então, Deus em Oséias é o marido que não tem medo de ser traído. Vamos à leitura do texto bíblico da nossa lição. Oséias, capítulo 2, versículos 1 e 2 e os versículos 14 ao 17, que nos diz o seguinte, dizei a vossos irmãos, a mim, e a vossa irmã, dizei a vossos irmãos, a mim, e a vossas irmãs, Ruana, contendei com a vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, e desvie ela as suas prostituições da sua face, e os seus adultérios de entre os seus peitos. Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração.
e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor como porta de esperanças, e ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal, e da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e os seus nomes não virão mais em memória. Então veja o que Deus está dizendo. Deus está falando que vai restaurar Israel. Deus está falando que vai mudar toda a situação. Deus está mostrando que Ele realmente vai restaurar o seu povo, vai restaurar a sua terra, simplesmente por amar Israel. Embora Oséias realmente sofreu na pele o sentimento de Deus, mas Deus estava mostrando na prática o seu cuidado e o seu amor para com Israel. Vamos aos nossos comentários. Primeiro parágrafo, a vida de Oséias. O profeta da salvação. Primeiro parágrafo do primeiro ponto. O profeta da salvação. O nome Oséias significa salvação. É a mesma raiz de Josué, Yeshua, é a mesma raiz do nome do próprio Cristo. Oséias ficou conhecido como o primeiro profeta da graça, ou evangelista de Israel. Por que o primeiro profeta da graça? Porque só a graça de Deus para continuar insistindo com Israel, um povo tão rebelde. Então ele ficou conhecido como o primeiro profeta da graça. A origem de Oséias e a sua ocupação. É provável que Oséias fosse natural de Bet-Semes, pertencente à tribo de Issacar, e possivelmente foi um padeiro, visto que descreveu o ato de sovar a massa, apresentando um conhecimento prático na área. É claro que estamos falando de probabilidades, mas ao que tudo indica, realmente era. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Seu drama pessoal. Aqui é complicado, difícil. O que Deus fez Oséias passar não foi fácil. Ó. O livro de Oséias pode ser dividido em duas partes. Primeiro, os capítulos de 1 ao 3 descreve a sua vida pessoal, ao comparar a sua crise conjugal com a infidelidade de Israel. E depois, os capítulos 4 ao 14 apresentam profecias poéticas entregues em um longo intervalo de tempo. Como eu disse, eu anotei aqui, Deus chama Oséias para sentir na pele o que ele sentia. É a proposta de Deus para Oséias. Então, dividido o livro em duas partes. Outra coisa importante pensarmos aqui nesse ponto em relação a Oséias é que a mensagem profética de Oséias começou a partir de sua vida pessoal. E duas lições são extraídas. Duas lições são extraídas dessa experiência. Primeiro, às vezes o sofrimento torna-se um caminho para o crescimento. E segundo, os servos do Senhor podem enfrentar tragédias pessoais, no entanto, jamais devem abandonar a sua fé em Deus. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos.
Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo ponto, o contexto histórico. Quando Oséias profetizou, o texto bíblico vai nos dizer que ele profetizou. Teve um ministério profético grande, como o comentarista diz, longevo. Ele profetizou a partir de 793, do reinado de Jeroboão II, que foi em 793 até 753 a.C., até o ano de 753, até o ano de 715. Então, Oséias está aqui, ó, de 793 a 715 a.C. Aproximadamente, segundo se calculava, ele profetizou aproximadamente 90 anos. Um ministério longo, possivelmente 90 anos. Ele foi contemporâneo do profeta Amós, Isaías e Miqueias e viveu num tempo áureo da profecia, tanto em Israel quanto a Judá. Oséias, por exemplo, foi testemunho da destruição do Reino do Norte em 722 a.C., levado para o cativeiro pelos assírios. Assim como o profeta Jeremias presenciou, profetizou contra o Reino do Sul e presenciou o cativeiro do Reino do Sul, Oséias profetizou contra o Reino do Norte e presenciou o Reino do Norte ir para o cativeiro em 722 a.C., levado por Nabucodonosor em 3 levas, quando na última leva, que foi o ano de 600... Desculpa. Esse aqui em uma leva só. 3 levas foi o Reino do Sul, cativeiro babilônico. Não ficou... aliás, o Reino do Norte não voltou desse cativeiro assírio. Aqui foi os assírios e não os babilônicos. Ficaram alguns remanescentes que gerou com a escória da sociedade assíria, que foi levada para Samaria, gerou a raça dos samaritanos, 722 a.C. Segundo parágrafo, prosperidade e paganismo. Isso aqui é algo que eu tenho dito por algumas vezes nos últimos tempos. Naquela época, Israel desfrutava de um surto de prosperidade
como resultado da expansão de terra. Mas Israel estava totalmente afastado de Deus. O que nós aprendemos aqui? Nem toda prosperidade vem de Deus. Nem toda prosperidade vem de Deus. A Síria estava debilitada, as rotas das caravanas que antes eram dominadas por Damasco estavam sob o controle de Israel, então o comércio crescia, os cidadãos de Israel viviam no luxo e na prosperidade. C.S. Lewis, uma frase magnífica de C.S. Lewis: a prosperidade é o clima propício para as campanhas do diabo. Nem toda prosperidade vem de Deus. Eu não quero que você entenda que a gente tem que sofrer, tem que passar prova o tempo inteiro. Não. Mas geralmente quando passamos uma provação, nós estamos mais perto de Deus. Nós precisamos ter cuidado com a prosperidade, porque a prosperidade pode sim nos afastar totalmente de Deus. No período que Oséias profetizou, haviam líderes corrompidos. É o terceiro parágrafo do segundo ponto. Essa corrupção era tão grande. Deixa eu escrever aqui e depois eu faço uma leitura rápida ali. Então, nesse período, os sacerdotes tinham perdido a paixão pela piedade, eles abandonaram seus... Isso aqui é incrível, eles abandonaram seus propósitos sagrados e se uniram... Os sacerdotes se uniram a salteadores nas estradas. Os homens que deveriam ser exemplos espirituais tornaram-se decadentes. Eu tenho ensinado que nós precisamos de referenciais nos dias em que nós vivemos. Mas quando os referenciais não aparecem, nós precisamos nos tornar referenciais. Nós não podemos nos entregar. Todo mundo agora se perdeu e tal, então é isso mesmo. Não, nós precisamos ser os referenciais. Os líderes se corromperam, mas Deus preservou Oséias. Terceiro ponto, o casamento como reflexo da comunhão com Deus. É o que nós falamos. A metáfora do casamento... Eu citei... Opa! Esqueci de puxar com os dois dedos. A metáfora do casamento sempre foi utilizada para demonstrar o fascinante amor de Deus, mesmo em um conceito de decadência moral, como nesse período dos dias de Oséias. Então, Oséias tem uma semelhança com o Novo Testamento, onde Cristo é o noivo e a igreja é a sua noiva. A metáfora do casamento, aliás, o casamento é o momento de maior comunhão entre dois seres humanos, de comunhão íntima, em todos os aspectos, até mesmo pensando no aspecto sexual. É um momento de maior comunhão entre dois seres humanos. E esta metáfora retrata a comunhão de Cristo com a igreja, o amor de Deus pela igreja, a forma como Deus trata a igreja, a forma envolvente como a igreja é amada pelo Senhor. Paulo, quando fala sobre a relação ou a atitude da mulher para com o marido, do marido para com a mulher, ele diz assim, a mulher tem que ser submissa ao marido, mas o marido tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregando por ela. Então essa metáfora do casamento é utilizada de forma brilhante para falar desse relacionamento. Uma mensagem ilustrada. Isso é uma mensagem metafórica. Não só o casamento, a relação de Oséias com a mulher, que era Gomer, era uma mensagem figurada, como os três filhos também, como os três filhos que lhe nasceram. O primeiro filho chamou Jezreel, que significa Deus semeia ou Deus espalha, anunciando que em breve Deus provocaria uma grande dispersão em Israel. Que dispersão era essa? O próprio cativeiro. O segundo filho, que foi uma menina, Loruama, que significa desfavorecida, deixando claro que Deus não teria mais compaixão do seu povo.
naquela situação de permitir o cativeiro. Deus não teria mais compaixão do seu povo, Deus não toleraria para sempre um povo que odiava ser corrigido. E o terceiro filho recebeu o nome de Lo-Ammi, que significa não povo meu. Lo-Ammi fazia referência ao afastamento temporário, de Deus sobre Israel. Deus se afastaria do povo. Tem um texto de Oséias que Deus diz assim: irei para o meu lugar e ficarei lá. Ou seja, Deus está falando, eu não vou ficar perto de Israel. Eu vou precisar deixar Israel um pouco para Israel sentir a minha falta. Essa era a ideia. E o terceiro parágrafo do terceiro ponto, a promessa de restauração. Assim como Oséias resgatou Gomer no mercado de prostituição, Deus resgataria o seu povo. O livro, o amor de Deus, é a tese central do livro de Oséias. É aquilo que eu disse no início aqui. Deus, em Oséias, Deus é o marido que não tem medo de ser traído, porque Deus sabe que a mulher não vai encontrar alguém tão bom quanto ele, e ela vai voltar para ele, e Deus vai resgatar essa mulher. Então, apesar da ira justificada, Deus sentia compaixão por Israel. Deus faria mais do que perdoar o seu povo. Deus iria transformá-los, mudar a vida deles, mudar a história deles. Então, Deus está sempre pronto a restaurar, a mudar a situação, a transformar a vida do seu povo, porque o seu amor está sempre se revelando a cada dia. O amor de Deus é um amor que doa. João capítulo 3, versículo 16, o textuário da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que nós não precisemos esperar sofrer o que o povo de Israel sofreu, sofrer o cativeiro para reconhecer e entender o amor de Deus. Que nós não sejamos como Gomer, a mulher de Oséias, que o abandonou por diversas vezes. Que nós sejamos gratos a Deus e reconheçamos o seu cuidado para conosco e que a bênção de Deus esteja sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.